Boa noite. Eu vou dar início à apresentação oral do projeto de pesquisa. Primeiramente, o problema escolhido pelo grupo foi o uso de medicamentos psicoestimulantes e os efeitos negativos que eles geram nos universitários que fazem o uso indevido deles. Esse problema, ele faz parte de um tema denominado transtorno mental comum ou distúrbio mental comum. E um dos dois motivos que levou o grupo a escolher esse tipo de tema e problema é que a abordagem dela acontece tanto da área do ponto de vista da psiquiatria quanto do ponto de vista da neurologia. Então é uma abordagem interdisciplinar do problema. E são duas áreas que estão em constante e rápido desenvolvimento, até porque diariamente são fornecidas novas informações pelos pesquisadores e isso leva todo dia a um desenvolvimento da interpretação desse tipo de problema. Para exemplificar esse problema, para entender por que ele acontece, eu vou utilizar um grupo de estudantes de medicina como exemplo, para entender por que um estudante de medicina sente que ele tem que utilizar essa medicação para melhorar o rendimento dele. Então, nosso grupo acredita que o uso indevido desse medicamento ele visa potencializar o aproveitamento do curso. Então, potencializar o aproveitamento do curso seria melhorar o rendimento acadêmico. Esse rendimento acadêmico ele pode ser exemplificado na melhora das notas e na melhora do desempenho do aluno em atividades que são, por exemplo, extracurriculares. E essa melhora no desempenho, ela visa facilitar a inserção do profissional recém-formado no mercado, sendo esse profissional um profissional com destaque por conta dessa formação diferenciada que ele teve, ou para facilitar a inserção desse recém-formado nos programas de residência do país e superar com essa melhora no desempenho que teve durante o curso, superar a alta concorrência que existe nos programas de residência. Eu acho importante ressaltar também que as notas e as atividades extracurriculares elas são de grande importância para o médico que se acabou de formar e que quer entrar na residência. Porque o próprio edital dos programas de residência, eles mostram quão importante é as notas que um aluno de medicina obtém ao longo do curso e, e as demais atividades extracurriculares que agregam ao currículo desse candidato à residência, né? Então, isso, por exemplo, seria uma monitoria, uma liga acadêmica, um projeto de iniciação científica. Então, são fatores assim que influenciam muito, ajudam muito na hora do candidato se diferenciar do concorrente dele. Então, aqui um pouco sobre os pontos-chave da pesquisa, né? Aqui já na introdução. Então, pontos-chave seria investigar os efeitos negativos que psicoestimulantes podem gerar em detrimento do uso indiscriminado. Uma das medicações que nós escolhemos foi a Ritalina, né, cujo princípio ativo é o cloridrato de metilfenidato. Há outros medicamentos que possuem esse princípio ativo, como um medicamento que tem o nome comercial de Concerta, e também uma anfetamina que talvez seja a medicação mais recente que está sendo utilizada para ativação do sistema nervoso central, que é o Venvance. Mas no nosso projeto de pesquisa a gente vai se concentrar mais no uso da Ritalina, que é um medicamento que existe há muito tempo e era um dos motivos que levou o nosso grupo a escolher essa medicação, porque quanto mais tempo essa medicação existe, mais estudos, mais artigos sobre essa medicação estão circulando pela internet e pelos meios que a gente usa
que nós usamos para obter informação. Então, o terceiro ponto-chave aqui, ele fala sobre o uso indevido, como o uso indevido pode gerar efeitos colaterais, como uma piora na aprendizagem e na memória. Então aqui a gente vê que o efeito que o uso a longo prazo vai provocar é um efeito contrário ao desejado, porque o aprendizado e a memória vai afetar muito no rendimento acadêmico. Então, ele vai, na verdade, ter o efeito contrário ao desejado, porque o desejado era aumentar o rendimento acadêmico. E acometer o aprendizado e a memória é afetar de maneira negativa o rendimento acadêmico do aluno de medicina. Ou qualquer outro aluno, ou um aluno de qualquer outro curso. Avaliar assim, efeitos colaterais frente ao uso de curto e longo prazo. Então, por exemplo, a curto prazo seria intensificar um episódio de ansiedade em uma pessoa que já tinha predisposição para ter esses episódios de ansiedade, e a longo prazo uma mudança fisiológica, talvez um problema cardiovascular ou até mesmo processo de aprendizado, de memória. E também a prevalência do uso desses medicamentos em diferentes sexos. Então, saber se tem se esse medicamento acomete de maneira diferente o sexo masculino ou feminino e fazer essa comparação. Então aqui os objetivos geral específicos, dois específicos. Então o objetivo geral seria determinar a utilização de medicamentos psicoestimulantes sem prescrição médica pelos universitários da Faculdade Barão de Mauá. Então isso faz com que seja fácil comparar alunos de um curso com uma carga horária grande, que nem o curso de medicina, com cursos de carga horária também um pouco mais alta, como o curso de engenharia, direito, para comparar esse uso indevido com alunos de diferentes cursos. Os objetivos específicos seriam determinar a prevalência do uso de medicamentos psicoestimulantes em diferentes sexos, como eu havia comentado, determinar os efeitos colaterais frente ao uso de curto e longo prazo de medicamentos psicoestimulantes, que seria o caso da ansiedade, episódios de ansiedade a curto prazo, e a longo prazo, mudanças que são mais fisiológicas. O nosso projeto de pesquisa ele tem uma natureza básica e descritiva. Então, ela é básica porque ela produz conhecimento sem que haja necessariamente a aplicação desse conhecimento, e ela é descritiva porque ela descreve numericamente a realidade dos universitários que fazem o uso indevido sem relacionar as variáveis. Essa coleta de dados numericamente, ela qualifica ela exemplifica uma metodologia quantitativa, porque ela demonstra através de números. Então, na verdade, nós estamos coletando dados para descrever uma realidade. Esse projeto ele tem que ser enviado para o comitê de ética e, após aprovação, a pesquisa se iniciar. Aqui nossas referências bibliográficas, o cronograma que se estende do mês de agosto até o mês de novembro, o orçamento, que seria em torno de R$ 15, que é referente à impressão dos questionários, e os apêndices A e B. No apêndice A, nosso questionário, todas as perguntas envolvendo sexo, idade, nome, uso de medicamentos, o termo de consentimento livre e esclarecido, assinatura e o nome do participante, assinatura do pesquisador e do orientador. Então aqui eu vou encerrando a apresentação oral do nosso projeto de pesquisa. Obrigado.